Glória a Deus. Bom dia, Relevância. Tudo bem? Estamos agradecidos ao Senhor, porque celebramos 2 anos dessa igreja e temos muita gratidão a Deus, porque nesses últimos 2 anos foram anos de alegria, renovação, transformação de vidas pelo Espírito Santo, e nós, de fato, somos uma família para pertencer, que cresce a cada dia. E um texto que ministrou muito o meu coração, que fala um pouco do que nós vamos compartilhar aqui para marcar esses 2 anos, está no Salmo 126. Vamos orar. Pai, obrigado por uma manhã da Tua presença. Obrigado por uma manhã da Tua visitação. Obrigado por uma manhã em que o Senhor quer alcançar os nossos corações e colocar firmes fundamentos na nossa vida. Te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, encontramos aqui no Salmo 126 essa verdade, que diz: quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. E até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes do Neguebe. Aqueles que com lágrimas semeiam, colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Que palavra maravilhosa, que palavra abençoadora, que palavra que nos remete para olharmos para um Deus que é capaz de pegar as nossas situações mais extremas, mais desconsoladoras, mais desesperançosas, e Ele pode então reverter toda e qualquer circunstância da nossa vida. O povo estava cativo por 70 anos, longe da sua terra, vivendo um contexto de escravidão, vivendo um contexto de total falta de esperança. E num movimento de Deus, e num agir de Deus, e num de repente do Senhor, Deus fala com o imperador daqueles dias, e ele estabelece um decreto: devolva todos os exilados para tomarem posse da sua terra e restaurarem o templo e voltarem para o propósito que talvez nem ele sabia, mas era Deus agindo no coração dele para devolver um povo a sua posse, a sua terra, a sua herança, para celebrar a glória do Senhor. Então, eles ficaram como quem sonha. Então, houve grande alegria. Então, houve grande impacto, porque a nossa vida, ela passa por 3 fases que são marcantes na nossa caminhada. Primeiro, recebemos uma promessa de Deus. Depois,
velamos, zelamos, aguardamos e esperamos com fé nessa promessa. Mas quantos sabem que toda promessa que vem da boca do Senhor já tem dia, já tem hora, já tem mover para se cumprir nas nossas vidas? E então, quando se cumpre, então o sonho, a esperança se renova, e aquilo que era tristeza se converte em alegria. Glória a Deus, porque assim Ele tem feito em tantos momentos, de tantas formas e de tantas maneiras. Gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouco sobre sonhos e visões. São a linguagem do Espírito Santo. Eu me lembro quando eu estive nos 100 anos de avivamento na Coreia, lá na igreja do Dr. Po Yang-Shu, e o tema daquela conferência era: me conte os seus sonhos e eu te direi o seu futuro. Diga comigo: me conte os seus sonhos e eu te direi o seu futuro. Homens e mulheres que aqui estão, eu quero lhes alertar, eu quero lhes prevenir, eu quero falar ao seu coração que Deus é um Deus que planta sonhos no nosso coração. Ele planta desejos no coração dele que Ele compartilha conosco. E quando nós aprendemos a entrar nessa atmosfera de fé, nessa linguagem espiritual, e quando nós estamos sensíveis ao mover do Espírito, então nós temos a oportunidade de corrigir rotas, de encontrar caminhos, de receber direcionamento, de alinharmos o nosso coração com o coração de Deus e de caminharmos por fé, gerando renovo, esforço, determinação, até que chegue o tempo do cumprimento da promessa. E aí é um tempo de grande alegria. Porém, existem promessas que já estão registradas na palavra de Deus. Existem verdades que já estão estabelecidas na palavra de Deus. Verdades que foram geradas no passado, se cumpriram em algum momento da igreja e de tempos em tempos são renovadas e se tornam poderosas nos nossos dias. E uma delas diz respeito ao direcionamento e ao mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Joel capítulo 2, verso 28 diz: depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens visões. Essa mesma promessa, ela se repete em Atos 2,17, na igreja de Atos. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visão. Os velhos sonharão. E até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito. Então, queridos, ter esse contato, ter esse acesso, ter essa intensidade de desejo de conhecer a vontade de Deus, vai te levar a um lugar de céus abertos,
vai te levar a um lugar de comunicação espiritual, vai te levar a um lugar de revelação. E a promessa de Deus para nós é que todo aquele que crê no Senhor não ficará confundido. Homens e mulheres, eu tenho boas novas do céu na direção da tua vida. Deus não vai te deixar confundido. Se você quiser, se você desejar, se você almejar, se você buscar, Ele virá como ondas, Ele virá como fogo, Ele virá como vento, Ele virá como poder, e Ele vai revelar a vontade e o destino que Ele tem para a sua vida. E isso será maravilhoso, porque quando a decisão do homem se encaixa e se submete ao mover de Deus, a isso nós chamamos avivamento, a isso nós chamamos impacto espiritual, a isso nós chamamos uma tremenda porta de mudança, que vai ser bom para você, mas vai abençoar a todos também que estão ao seu redor. Que coisa tremenda! Os jovens terem visão significa que os jovens vão perceber o mover e a inclinação de Deus no meio de uma sociedade que nada tem a ver com o propósito de Deus. Você será pinçado. Estou vendo aqui homens e mulheres que estão sendo pinçados de um mundo perdido e distante de Deus, para conhecerem os planos e os projetos de Deus. Os jovens terão visão, seriam jovens que não ficarão aprisionados pelo sistema desse mundo, mas eles vão perceber que Deus tem mais e além para eles, e a sua satisfação estará no Senhor. Como eu me lembro, alguns dizem que lá em casa, por todos terem saído da mesma forma, um se parece com o outro. Agora não tanto, porque do caçula para o mais velho tem uma diferença de quase 25 anos. Mas quando estava todo mundo assim, os franguinhos, eu que era o menor, chegando numa idade de adolescente, e já os mais velhos com nem tanta diferença assim, parecia mais, principalmente eu com o meu irmão que vem logo depois de mim, que é o Geraldo. E aí, eu tive uma experiência com Jesus, comecei a caminhar, e eu, na minha casa, na minha cultura, na cultura da minha família, era festa todo final de semana, era na época, chamava, não sei se baile ou discoteca, né? No sábado à noite, era tudo isso aí que tem hoje de uma maneira diferente, mas era mais ou menos a mesma coisa. E eram os ambientes onde eu circulava, porque eu comecei a trabalhar desde os 13 anos, com 14 eu já fui para trabalhar no banco, e aí eu já comecei a conviver com pessoas mais velhas. Então, o que aconteceu? Eu mudei o meu ambiente, os lugares onde eu frequentava, e as pessoas com quem eu convivia. E eu lembro que um dia meu irmão chegou furioso lá em casa. Alexandre, o que foi, meu irmão? Onde é que você está andando? Por que esse pessoal está me dando a paz do Senhor? Por que esse pessoal está me chamando de irmão? Eu não sou irmão, eu não tenho paz do Senhor nenhuma, e você está comprometendo a nossa família. Eu falei, meu querido, é porque os meus caminhos não são mais os mesmos. É porque eu descobri uma fonte que é diferente daquilo que se apresenta no dia a dia. E aqueles mesmos ambientes não me satisfazem mais, aqueles mesmos ambientes não me empolgam mais. Eu fui pinçado para ter visão daquilo que pode transformar a nossa vida. Aí um final de semana eu fui no clube, tinha um amigo, irmão, que a gente dividia até o sanduíche junto quando voltava da aula, andando a pé, passava lá no lugar e comia lá um X-mico, que é aquele pão com hambúrguer, banana e algumas outras coisinhas. Eu e o Edésio dividíamos ali o
o X-mico e também dividíamos as histórias da nossa vida. E um dia eu chego na piscina do clube, a hora que eu vou preparar para pular, ele está lá dentro e ele dá um grito: "Uau, Alexandre!" Eu falei: "O que foi?" Ele falou: "Rapaz, por que eu não te vejo mais? Por que eu não te encontro mais? Por que a gente não está nos mesmos lugares comuns?" Eu olhando lá para a piscina, automático disse para ele: "Meu irmão, os meus caminhos já não são mais os seus caminhos. Porque os meus caminhos agora são os caminhos de Jesus, porque eu descobri algo a mais na minha vida." E ele, de dentro da piscina, eu nunca vi uma conversão nesse nível. De dentro da piscina ele gritou: "Então o que você tem, eu quero." E a partir daquele dia ele aceitou Jesus e a vida dele foi transformada. Os caminhos deles não são mais os mesmos, os meus caminhos não são mais os mesmos. Por quê? Porque um dia você recebeu a revelação e o desejo de conhecer os sonhos e visões de Deus para a sua vida. Começou num lugar totalmente inesperado. Eu estava participando de um evento de jovens ali numa das igrejas lá num bairro, uma igreja católica. E um grupo de jovens foi ali fazer uma apresentação do jogral Buscar-me Viver. E eu fui convidado para ir ali. Quando eu entrei naquele lugar, que eu vi jovens adorando a Jesus, sabe o que eu fiz? Eu não sabia de nada, mas eu falei com Deus, ali na porta. Eu falei: "Deus, esses homens e mulheres têm algo que eu não tenho. E o que eles têm que eu não tenho, eu quero, eu desejo, eu preciso." E naquele dia Deus fez uma obra e transformou a minha vida. Só que a palavra de Deus, ela nos exorta, queridos, a não ficarmos conformados com essa primeira experiência, nem com a segunda experiência, nem com a terceira experiência, mas a palavra de Deus nos exorta a conhecermos e continuarmos a conhecer o Senhor, a crescer nessa experiência, a crescer nessa revelação, a não nos acomodarmos no propósito. E eu estou voltando de uma situação de ser incomodado pelo propósito de Deus, mais uma vez. Depois de 40 anos, fazendo encontro, indo a retiros, participando de várias atividades, fui despertado por um povo que começou a andar aí com uma roupinha alaranjada, um bonezinho na cabeça, chamado Legendários. E aí, eu tenho um pastor que também é discípulo lá em Umuarama, e eu tentei aqui fazer contatos e tal. Parece que a inscrição está um pouco difícil, porque é muita gente querendo ir. E aí ele me respondeu na hora: "Ô pastor, se o senhor quer ir, eu sou um dos coordenadores aqui, o senhor já está inscrito." Eu falei: dá para abrir mais alguma oportunidade? Aí dá. Aí eu falei com uns 2, 3, entre eles, né? Falei com o Jonah, e aí ele na hora falou que começou a me responder assim: "Obrigado, pastor, mas não é a minha hora." E num minuto, o Espírito Santo falou com ele: "É assim que você vai resolver sua vida? Você nem me perguntou se eu estou te chamando para isso." E aí ele corrigiu a mensagem: "Bom, vou fazer todo o esforço para ir com o senhor, para a gente ir junto." E eu acho alguns detalhes importantes e tem a ver com o que eu estou pregando, porque o Espírito quer falar com você, mas você precisa desejar falar com Ele também. As coisas espirituais, elas
geram um impacto na vida de quem quer ter esse impacto. A Bíblia fala, desde os dias de João Batista até os nossos dias, se faz violência contra o reino de Deus, mas o reino de Deus é tomado por aqueles que se esforçam. Então sempre vai precisar haver um sair da sua rotina, um sair da sua mentalidade, para abrir espaço para aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer falar, Ele quer ministrar, Ele quer alcançar, mas Isaías diz: eis que eu ouvi o Espírito de Deus, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele então se levanta e diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então, o que eu percebo é que, de alguma forma, na caminhada da fé, nós vamos nos acomodando, nos aquietando, nos conformando, enquanto Deus está lá, disponível, desejoso de enviar mais, de fazer mais, de plantar os sonhos dele no seu coração, de te mostrar que você pode ir além de tudo que você já viveu até hoje. Eu quero dizer para vocês que nesses dias, 72 horas na montanha, Deus me mostrou que eu posso ir além e dar um passo a mais do aquilo que eu já alcancei hoje. O nível da régua está subindo. E Ele deseja que você também cresça, que você também suba, porque Ele tem planos e coisas melhores e maiores para revelar para você, para ministrar o seu coração, para te abençoar. Pensa bem, eu nunca parei para pensar nisso. Quando Deus quis mostrar a transfiguração e o poder do reino, Ele chamou a si 3 e levou aonde? No alto da montanha. Quando Deus quis dar a lei e os mandamentos para Moisés, o que ele fez? Moisés, sobe a montanha. Olha, hoje eu estou pensando que Moisés bem que merecia uma massaginha nas pernas, porque o que ele subiu e desceu de montanha para poder ficar no lugar secreto e receber de Deus foi incrível. Então você vê como Deus, de alguma forma, no meio de um caos, Ele cria novas possibilidades para ministrar o coração do seu povo. Mas às vezes nós somos tão inflexíveis, às vezes nós somos tão resistentes, às vezes nós somos tão cheios de convicção, que a gente está com a parede na nossa frente, batendo a testa na parede todo dia, e a gente continua, ao invés da gente ouvir o Espírito e só dar 2 passinhos para o lado e caminhar livremente no mover, na graça, na unção, no favor que Ele tem. Então, meu querido, algo que o pastor que me abençoou muito, que ainda é meu pastor até hoje, fala, que é o apóstolo Túlio, é: aquilo que vem de Deus escorrega no azeite, aquilo que vem de Deus precisa fluir. Então, se você está em terreno árido, em terreno adverso, enfrentando tanta resistência, enfrentando tanta dureza, você precisa discernir se não é Deus falando com você, que precisa mudar um pouco a estratégia, a maneira, o coração, a disponibilidade, para que Ele traga novas direções, porque o deserto na vida do crente não é lugar de morada, é apenas uma rota de passagem. Você tem que ter uma esperança de dias melhores, você tem que ter uma promessa para se apoiar, você tem que ter uma âncora para se firmar, porque o que Deus tem são coisas melhores, maiores e já estão preparadas para nós. Então,
Com base nisso, eu falei com Deus: Senhor, eu vou falar o eis-me aqui. Liguei para o meu discípulo lá e falei: pode pôr meu nome e nós estamos indo. Olha, mas a trilha aqui é lá no Pantanal. A trilha aqui, o nome dela é Caminho Vale da Onça. Falei: como assim? Tem onça mesmo? Não, tem umas oncinhas. Nada de sério. Falei: então nós vamos. Então nós vamos. E aí começou o processo. Vou te falar rapidamente só a introdução. A gente tinha que chegar lá. Lá nós sairíamos no dia seguinte, às 4 da manhã, para viajar e chegar lá na cidade. O nome da cidade é Dourados, né? Onde nós iríamos começar o nosso processo de treinamento do Legendários. Para começo de conversa, eu ia no carro com ele. Entendeu? Na hora de sair, não sei porquê, mudaram lá as estratégias e já me enfiaram na van. Com mais 14. E ele foi na frente com quem já tinha feito o encontro. Acho que ele queria realmente já me mostrar que o negócio ia nivelar todo mundo no mesmo barco. Aí eu saio na van, estava indo tudo bem, a nossa programação era chegar num lugar onde a gente ia comer um arroz carreteiro, tomar um café, forrar ali o estômago para seguir lá para o lugar do retiro. Faltando 17 quilômetros para chegar, infelizmente teve um acidente no dia anterior, morreu uma menina na estrada e fizeram um bloqueio. Parou 2 quilômetros o trânsito, a gente tinha hora. E não dava mais para esperar, pedimos a van para chegar até o lugar mais perto, descemos e íamos atravessar a pé para andar até 17 quilômetros e chegar no nosso lugar de saída. Primeiro impacto do negócio. Descemos atravessando, na hora que eu estava atravessando, eu era o mais feliz dos 14. Por um único motivo. Eu não fui no carro com meu amigo, mas a minha mochila e a minha bagagem foi. Então eu era o único que estava disponível para andar sem bagagem. Quando eu dei 3 passos, vem um filho de Zeruia correndo atrás de mim, gritando meu nome. Um ajudante lá do motorista. Ei, pastor! O legendário que foi no carro do seu lugar deixou a mochila dele aqui. Será que o senhor não pode levar para ele? Eu falei: filho de Deus, você tem certeza que você vai pedir isso para mim? É o único jeito, cada um está levando uma. Lá vai eu, que nem sabia o que eu estava indo fazer, já carregar o fardo do legendário nas minhas costas. Falei: tem que tomar uma providência, porque andar 17 quilômetros não vai dar. Eu falei: gente, vamos atuar, vamos chegar firme. E aí, a gente fez um bolozinho lá, 15 homens, todo de mochila e tal, estávamos até chamando a atenção. Parou até um motoqueiro perto de nós, um pouquinho antes, falou assim: ó, vocês estão andando aí, mas o pessoal está preocupado com vocês, eles não sabem quem vocês são, estão com medo até de ser assaltado e tal. Aí depois que ele contou a história, eu olhei para ele bem sério e falei: então, playboy, perdeu, passa a chave e os documentos que a turma aqui vai te limpar agora. O cara ligou a moto, sumiu, nem voltou mais, né? Mas aí nós começamos a fazer sinal, pegamos ali, parou o carro da Polícia Federal, levou 4. Parou um outro carro, levou mais 4. A gente tinha ficado ainda por trás nos 10. Passou um caminhãozinho, meu irmão, não teve outra. Eu grudei naquele motorista, falei: rapaz, leva a gente, nós temos que ir de qualquer jeito. O cara falou: mas meu chefe não gosta que dá carona. Eu falei: hoje ele vai gostar, você vai ser abençoado se você levar a gente. Aí ele deixou, pulou todo mundo na traseira do caminhãozinho e vamos embora. Mas para ir para o caminho, ele cortou por um lugar onde a gente não encontrou o lugar que ia comer. Levou a gente direto lá para o lugar da inscrição.
E aí tá lá aquela conversa e eu só pensando, meu Deus, eu tinha que comer, eu tinha que passar por alguma coisa, eu estou aqui nessa fria agora, como é que vai ser? Quando vê, chega o Fábio lá com pão com mortandela e uma Coca-Cola, comemos aquilo e entramos para o processo. Mas isso aí é o de menos, isso aí é o de menos, porque, gente, o homem não viverá pelo comer e beber, mas por toda a palavra que procede da boca do Senhor. Tem uma hora que você tem que tomar uma decisão. Ou você acredita que a palavra que vem da boca do Senhor é o seu propósito, é o seu alvo, é o seu destino e circunstâncias não vão te parar, ou então você se cede, abre mão. E a gente estava ali determinado. A gente foi ali porque a gente decidiu que a gente queria sonhos e visões de Deus numa versão atualizada para a nossa vida. Naquilo que Ele queria fazer hoje. E muitas vezes para Deus fazer o hoje na sua vida, Ele vai ter que desconstruir algumas coisas que você mesmo criou no seu coração e que Ele precisa desvincular o seu coração disso. Por isso que na primeira passada lá entrega o celular e todos os equipamentos eletrônicos. Pronto. Já está desconectado. Eu passei a última mensagem. Estou entrando. Tchau. Pá. Daí para frente, é um mover de Deus. Mas tremendo, tremendo, maravilhoso, sobrenatural. Porque Deus coloca atrás de mim um jovem que já conectou comigo na hora. De onde você é, meu querido? Berlândia, Minas Gerais. Falei, cara, mineiro e pão de queijo tem em qualquer lugar do mundo, né? Aí ele colou lá, começamos a conversar e uma das primeiras tarefas era do caminho até chegar no lugar do ônibus, uma fila com... Nós éramos em 500 para fazer o encontro e tinha 400 para nos servir, para nos abençoar. E eles fizeram a fila, começaram a orar, para a gente passar por aquele corredor já de avivamento na entrada. E aí, é o meu normal, é o meu desejo, é o meu costume. Se alguém vai orar por mim, eu recebo. Então eu levantei as mãos e já comecei a interceder. Oh, meu Deus, eu vou precisar do teu sobrenatural, porque só esse sol que está na minha cabeça aqui, para me chegar no meu destino, eu preciso da tua unção. Me ajuda, Senhor, me ajuda. E aí eu fui caminhando. E de repente, o menino que estava atrás de mim foi tomado pelo Espírito Santo. Mas tomado de uma maneira que ele perdeu o controle, o rumo. Ele começou a gritar, urrar, interceder no Espírito. E a se movimentar e essa bater, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí quando nós entramos no ônibus, ele sentou do meu lado e falou assim, pastor, rapaz, eu estava olhando para o senhor e eu vi quando o senhor levantou as mãos e começou a receber. Eu falei, nossa, ele está recebendo, eu vou receber também, eu vou fazer igualzinho. Aí eu levantei minhas mãos e falei, oh meu Deus, enche, enche, enche. E de repente eu perdi o sentido. Eu falei, meu Deus do céu. Aonde você não espera, alguém está olhando para você, e alguém está indo atrás, e alguém está seguindo o seu coração. Irmão, se eu tivesse chegado ali com o meu coração fechado, se eu tivesse deixado a fome, o alimento, a circunstância, o caminhar na estrada, roubar o meu desejo por mais de Deus, talvez eu já teria prejudicado a experiência daquele jovem, que foi tão linda, que foi tão impactante, que nos conectou de uma forma sobrenatural. Então, por isso é que o pastor Cho, lá na Coreia, ensinou para aqueles 1 milhão de discípulos que ele tem, me conte o seu sonho, eu te direi o seu futuro. Qual é o teu sonho, meu querido? O que é que te move? O que é que você espera, deseja, almeja que Deus faça na sua vida? Qual é aquilo que move o seu coração?
Porque Deus tem mais para fazer, Ele tem mais a revelar, Ele tem mais para impactar a sua vida e mudar o seu destino. Mas você tem que sair da letargia, você tem que sair da autocomiseração, você tem que sair de si mesmo para falar com Jesus. Eu quero, eu desejo, eu tenho sonho, Senhor. Eu quero ter uma profissão, eu quero ter prosperidade, eu quero ter uma família, eu quero ter tantas coisas, mas eu quero fazer a tua vontade nessa terra. E você vai ver que Ele vai vir, que Ele vai trazer sobre você um impacto, uma velocidade, e vai ser tremendo. E vai ser maravilhoso, e vai mudar a sua história, e vai mudar a sua vida, e vai mudar a vida daqueles também que estão ao seu redor. Depois de 40 anos, fazendo encontro, servindo a Deus, tendo experiências com o Senhor, eu vou dizer para você, eu creio que esse encontro legendário, neste momento, é o maior antídoto, é a maior vacina espiritual que existe para devolver ao homem o seu lugar de ser imagem e semelhança de Deus nessa terra, e para colocar em ordem a estrutura da família, com um marido como sacerdote que protege a sua casa, com uma esposa com alegria, que é como ramos da oliveira, com os filhos abençoados. Eu estou tão feliz de ter me submetido a esse processo, porque eu tenho certeza que pelo menos o João e o Kelvin já estão na lista para as próximas etapas. Hoje, meu sonho foi ampliado um pouquinho. Quando eu pensava na Igreja Relevância, quando eu agradecia a Deus pela oportunidade de fazer parte da Igreja Relevância, quando eu agradecia a Deus pela vida do Tiago Sugihara, toda a liderança lá de São Paulo, quando eu agradecia a Deus pelos irmãos que estão implantando lá na Itália, pelos irmãos que estão também já implantados na Bolívia, pelos irmãos que estão trabalhando em Alphaville, pelos irmãos que estão trabalhando na nossa igreja sede, em Barra Funda, eu pensava assim, graças a Deus, que nós vamos plantar uma igreja para as gerações futuras. Depois do legendário, a minha mentalidade mudou. Graças a Deus que Deus vai corrigir a rota dos homens e das famílias na nossa geração, para que nós possamos viver dias melhores e para que de nós brote um legado para as próximas gerações. Eu entendi que Deus tem uma causa comigo e com você, e é hoje. Você pode reconhecer isso e dar um aplauso. Deus quer trabalhar na sua vida hoje. Deus quer fazer algo agora. Deus tem uma urgência de trabalhar com você de maneira imediata. E aí, eu achei tremendo, porque os homens do Breve dessa igreja estão lendo um livro muito abençoador que chama Coração Selvagem. E um dos tópicos desse livro é que, no fundo, todo homem, ele foi criado com uma natureza selvagem, uma natureza conquistadora, uma natureza de enfrentamento.
E todo homem anseia por 3 coisas: uma batalha para lutar, uma aventura para viver e uma beleza para resgatar. Eu estou impactado, porque é isso que acontece lá na montanha. Você consegue, mas você vai ter que vencer a batalha. Uma batalha para lutar. E a batalha que você vai lutar não é física. Não é se você aguenta ou não aguenta. Eu quero dizer, é lógico que tem que ter uma determinação. E Deus vai te capacitar. Mas a batalha que você vai lutar é contra o seu próprio ego, é contra as suas próprias determinações anteriores, é contra o seu próprio bloqueio, é contra esse sentimento de dó de si mesmo, é contra esse espírito que está acabando com os homens em todas as realidades das nações, que é uma autocomiseração, uma autopiedade, como se nós não fôssemos capazes de dar conta daquilo para o qual Deus nos criou. Se Deus nos criou, se Ele nos ungiu, se Ele nos formou, eu vou me apropriar do que Ele quer para a minha vida. Então nós temos hoje uma oportunidade de resgate, uma oportunidade de entrar numa experiência mais profunda, uma oportunidade de viver uma aventura, 72 horas desconectado de tudo ao nosso redor, para sermos treinados, para voltar ao nosso estado e ao nosso chamado. E nós temos uma beleza para resgatar, que é a nossa própria família, a nossa própria esposa, a nossa casa e aqueles que Deus coloca ao nosso redor. Então, irmãos, eu estou muito grato. Eu estou muito grato a Deus por 2 anos da Igreja Relevância. Eu estou muito grato a Deus por tudo quanto Ele tem operado, realizado, feito, transformado e abençoado as nossas vidas. Eu creio de todo o meu coração que o que nós estamos vivendo agora são apenas os primeiros começos. E que o Deus que começou essa boa obra, Ele vai completar. Ele vai não só nos tocar com sonhos e visões do coração dele, mas Ele vai nos capacitar a passar pelas provas, a enfrentar os desafios, a percorrer o caminho. Ele vai confirmar o seu propósito, a sua direção. E nós vamos lá para o último quadro e nós vamos prosseguir com fé e direção divina em tudo que Ele já tem nos prometido. Obrigado por você fazer parte dessa família Relevância. Obrigado por você dar credibilidade à nossa voz. Obrigado porque juntos nós estamos sendo conduzidos por uma pastora que teme a Deus, que tem um coração voltado para o Senhor e que é tão corajosa que escreveu um livro, Coragem, apresente-se à vida. Então nós estamos sendo bem conduzidos, nós estamos juntos para abraçar esse mover do Espírito Santo. E tudo que eu te peço é que você seja um pouco mais ousado, um pouco mais disponível, um pouco mais derramado, um pouco mais lançado na direção de ter acesso a esse mundo espiritual. Deus quer te tirar de onde você está. Deus quer te arrancar de toda e qualquer cadeia e prisão que está tentando segurar a sua vida e limitar os seus sonhos. Deus quer mover na sua vida de tal maneira
que Ele quer colocar os sonhos e o coração dele compartilhado com você, para que você avance. E tudo o que você precisa dizer para Ele é: eis-me aqui. Fique de pé na presença do Senhor. Exaltado seja o teu santo nome, Deus. Obrigado, Deus, pela Igreja Relevância. Obrigado, Deus, pelos valores e princípios que o Senhor tem nos ensinado nessa igreja. Obrigado pelas suas promessas, porque o teu Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne, e nós teremos jovens, velhos, servos, crianças, movidos pelo teu poder e pela tua unção. Obrigado, Senhor, porque nós estamos celebrando a quebra de cativeiros. Nós estamos celebrando o mover do teu Espírito, e nós estamos celebrando homens e mulheres que decidiram sonhar os sonhos de Deus para as suas vidas. Ô meu irmão, ô minha irmã, você sabe por que eu tenho certeza que nós estamos na rota certa? Porque ao longo desses 2 anos, muitas vezes o diabo tentou nos destruir. Muitas vezes nós enfrentamos contra-ataque para nos arrancar do nosso lugar. Muitas vezes nós sofremos abalos para desanimar a nossa fé. E eu quero te dizer que tudo que o diabo tenta destruir é porque Deus tem um propósito de ungir. É por isso que Ele quer destruir seu casamento, é por isso que Ele quer destruir sua família, é por isso que Ele quer destruir a sua vocação, é por isso que Ele quer te levar a uma desistência, é por isso que Ele quer colocar o medo, é por isso que Ele quer colocar assombro, é por isso que Ele quer colocar desistência no seu coração. Mas nós confiamos em um Deus que nos chama pelo nome, que nos diz: põe-te em pé e eu falarei contigo. É hora de um posicionamento, é hora de eu dizer sim para Jesus. E eu quero dar um presente para você e para essa igreja nessa manhã. Se você está aqui, sente que Deus está falando contigo, e se você quer dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para 2 anos, para 3 anos, para 4 anos, para quanto o Senhor quiser fazer na minha vida, nessa igreja, nesse ministério, e além daquilo que eu consigo enxergar. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Nós vamos orar. Vem rapidamente. Vamos fazer desse momento um tributo ao Espírito Santo. Sabe por que Jesus é o legendário número 1? Porque Ele foi o primeiro que decidiu renunciar à sua vontade, à sua glória, o céu, e vir nessa terra dar a vida para resgatar a mim e a você. Chega mais para frente, tem pessoas vindo. Eu quero que você venha. Eu quero que, se você não consegue chegar aqui na frente, você vá para os corredores laterais. Não fique no seu lugar. Não é hora de nós nos acomodarmos. É hora de nós demonstrarmos que de alguma maneira nós vamos nos mover. Nós vamos nos submeter ao sopro do Espírito. Nós vamos abraçar a onda de Deus que está nos chamando para um novo tempo, para novos posicionamentos, para enfrentarmos os obstáculos e dizer: nós não vamos voltar atrás, nós não vamos negociar, nós não vamos retroceder. Nós somos daqueles
que avançam para o cumprimento das promessas de Deus. Você que ora em línguas, estenda suas mãos, comece a orar em línguas, comece a falar com Deus, comece a dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Faça como Samuel, grite: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Nessa manhã eu quero declarar: Efatá, Efatá, abram-se os ouvidos, abram-se a boca, abra-se, solte-se as línguas e se mova no sobrenatural de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. A tua promessa é que aquele que vier a ti, de maneira nenhuma ficará confundido. Nós estamos vindo ao Senhor, nós estamos te agradecendo por esses 2 anos, pelos teus sinais, pelas tuas maravilhas, pelos posicionamentos, pelos casais formados, pelos filhos nascidos, ó Deus, pelas almas convertidas. Senhor, obrigado, mas nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais. O Senhor tem mais restauração, o Senhor tem mais posicionamento, o Senhor tem mais unção, o Senhor tem mais poder. E hoje eu te peço: derrama esse poder, derrama essa unção, marca cada vida com um toque da tua presença. Levante a sua mão, balance a Ele e diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Espírito Santo, eu me comprometo, eu me entrego, eu desejo. Fala comigo. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor e adoração. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Essa é uma manhã de visão, é uma manhã de sonhos. Talvez você ouviu essa palavra, algo dentro de você foi acendido, foi relembrado. Os que estão aqui na frente se dispondo, você que está aí no teu lugar. Essa é uma manhã para o Senhor despertar os nossos corações. É uma manhã de movimento diante de Deus. É uma manhã de movimento. Seja livre nesse lugar. Fala: Senhor, meu coração está desperto. Eu quero estar desprendido. Fala para Ele: eu quero estar desprendido. Oh Jesus, nós queremos estar desprendidos na sua presença nessa manhã. Nós queremos dar uma ordem à nossa alma, como essa canção diz. Ei, nossa alma, ei, minha alma, louve ao Senhor. Não há motivo, Senhor, para que nós fiquemos parados, estacionados, Senhor, limitados. Mas como igreja hoje, Deus, contempla cada coração nosso aqui. Como igreja hoje nós queremos dizer que o nosso coração está disponível, acima das limitações, acima das barreiras de trauma, Jesus. Nosso coração está disponível para o teu mover, para os teus sonhos e para as tuas visões. E eu libero aqui nessa manhã sonhos espirituais. Sonhos espirituais, coisas que o Senhor está gerando no teu coração.
que são sonhos espirituais, que tocam outras vidas. Então que você seja cheio hoje disso. Volte a sonhar espiritualmente, volte a sonhar coisas que tocam a outros, que levam outros a Jesus. Volte a sonhar com restauração. Volte a sonhar com a luz invadindo as trevas. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais uma vez esse refrão como igreja. E que você dê essa ordem para o teu coração. Ei, meu coração, louve ao Senhor. Amém? Vamos juntos? Ei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Ei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Ei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Ei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia. É simples, mas é o que tenho. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Recebe, Senhor, o nosso aleluia. A nossa adoração acima das circunstâncias. Recebe, Senhor, o nosso aleluia. A nossa expressão de adoração. Senhor, obrigada pelo que o Senhor está fazendo na vida de cada um dos teus filhos aqui. Obrigada por aqueles que vieram aqui pela primeira vez. Estão te encontrando de uma forma especial. Eu abençoo, Senhor, essa igreja, nossos planos e especificamente a semana mesmo, o dia a dia de cada um aqui. Nós queremos ir a Ti nessa semana.
Obrigada porque o Senhor já está nos esperando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje foi culto especial de aniversário, né? E nós ainda vamos ter, estamos com horário especial de aniversário, mas nós não poderíamos comemorar 2 anos sem a nossa equipe do profético aqui, orando e abençoando aqueles que quiserem uma palavra profética. Então agora eu vou encerrar o culto, mas a equipe profética vai estar aqui e eles vão estar liberando palavras para aqueles que quiserem. Então, só o staff ajudar a gente a organizar a fila, mas que Deus abençoe sua vida, sua semana. Se nesse culto aqui você sentiu uma vontade de se aproximar mais de Jesus, entregar sua vida para Ele, ali no balcão do Conexão, quando você for entregar a sua fichinha, você fala isso, fala: eu queria me aproximar de Jesus, eu quero voltar a conviver com Jesus. E eles também vão poder orar pela sua vida. Tá bom? Deus te abençoe. Fila para profético do lado direito. Informações, balcão do Conexão lá.